Bom dia, líderes. Vamos para mais um PGM nesta semana. E o nosso sermão de domingo à noite a ser ministrado está pautado no texto de Apocalipse, capítulo 3, do verso 14 a 22. E gostaria que você, na medida que fizesse a leitura do texto, você também convidasse o seu grupo de PGM para responder as 3 perguntas aí colocadas em cima da folha, ok? Como Jesus se autodenomina no texto? Como Jesus classifica a condição espiritual dos crentes em Laodiceia? O que os vencedores receberão? É uma forma de quebra-gelo para que as pessoas adentrem o templo, o texto, e se sintam à vontade para participar, ok? Bom, e voltando aqui para o nosso sermão cujo título nós definimos como as marcas de uma igreja sem Deus. Porque Deus olha para a igreja de Laodiceia, uma igreja que está dentro de uma cidade bem estruturada a nível de indústria. Tem indústria da medicina, que produz o colírio para a cura dos olhos. Tem uma indústria de roupas, que produz roupas para que as pessoas possam usar, e uma cidade que é rica, né? É interessante que Jesus olha para a igreja dentro dessa cidade e ele não faz nenhum elogio a ela, só crítica. Parece ser uma carta extremamente severa, ainda que não é apontado o problema de prostituição, por exemplo, como nas outras, de idolatria, falta de amor, ou qualquer coisa assim. Mas o que há dentro da igreja de Laodiceia é um esfriamento espiritual. Há um processo de secularização, uma igreja que está se tornando parte do mundo e achando que isso é normal, ok? E os versículos que demonstram esse esfriamento espiritual, nós colocamos aí o verso 15 e o 16, que diz assim: conheço as tuas obras, sei que você não é frio nem quente, assim porque você é morno, não é frio nem quente, estou pronto a vomitá-lo da minha boca, ok? Veja que a expressão vomitar da boca é expelir do corpo aquilo que não presta. É mais ou menos isso que Jesus está dizendo à igreja: olha, eu vou expelir você do corpo de Jesus, porque você não presta, no sentido de ser uma igreja viva, uma igreja que adora, uma igreja fervorosa, né? Uma igreja que ora, uma igreja que lê a Bíblia, uma igreja que cultua a Deus com intensidade. O que houve com essa igreja? Houve aí o que a gente pode perceber, um desencantamento da fé. Perde-se a alegria de viver a Deus, perde-se essa capacidade de acreditar no extraordinário de Deus, de um Deus que se faz presente no contexto da nossa vida, um Deus pronto para curar, libertar e operar na nossa vida milagres. Perdemos essa consciência, perdemos essa motivação para adorar um Deus que é criador de todas as coisas e é Senhor da minha vida. Perdemos, então há um desencantamento da fé. Nós, como tratamos de maneira muito normal, né, essa questão de culto. Não há manifestação, não há mais essa capacidade de se dedicar a vida a Deus. Falamos do processo de reificação, que é tornar Deus uma coisa, né? Então nós abrimos mão da pessoa de Deus para tornarmos Deus um poder. E nós preferimos nos relacionar com o poder de Deus do que com o Deus, que é um ser pessoal. Percebe a ideia, como vai ficando difícil? É uma religião idólatra quase. E aí falamos sobre a questão do pluralismo espiritual, porque existem várias espiritualidades que permeiam o nosso mundo de hoje, né? Espiritualidade é essa capacidade de se exercer fé em algo, em alguém, e colocar-se de maneira submissa a esse algo, a alguém, no intuito de fazer a vontade, né, desse algo a alguém.
Então existe aí várias espiritualidades que são desse jeito. E aí a gente percebe assim que a nossa espiritualidade, ela tem sido marcada por coisas, né? Por eventos, por momentos que permitam a gente, de alguma maneira, expressar algum bom sentimento, expressar um momento de fé, mas é uma espiritualidade que não nos transforma ou não nos leva a um processo de transformação. Nós estamos só agregados a um contexto, mas não implica em ser transformado apesar do contexto. Okay? Aí trabalhamos a ideia também de marcas de uma igreja sem Deus. É uma igreja que tem uma visão distorcida da realidade. O texto diz assim, versículo 17: estou rico e adquiri riquezas e não preciso de nada. Aí Jesus vem e fala para ele: você não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Olha, essa é a ideia do texto, né? O cara fala assim, olha, nós estamos ricos, nós não precisamos de nada. Essa é a visão que ele tem dele. Aí Jesus vem e fala, não, vocês são miseráveis, dignos de compaixão, vocês são pobres, cegos e estão nu. Olha, a visão distorcida deles, primeiro está relacionada com relação a Deus, né? O processo de esfriamento espiritual nos leva a ter uma visão distorcida de Deus, né? Nós olhamos para Deus e buscamos Deus quando a gente precisa dele, né? É como se Deus fosse um serviçal nosso. Estaria pronto para realizar os meus desejos o tempo todo. Quando não tenho desejo, quando não tenho necessidade, então eu abro mão deste Deus, eu guardo ele lá, como as pessoas fazem aí com as suas imagens. Uma visão distorcida da fé. A fé está pautada em quê? Dinheiro, riqueza, bens, não em Deus, né? Não existe uma fé destinada à pessoa de Deus. Não, é uma fé voltada para as coisas que podem trazer algum tipo de benefício. Dinheiro, por exemplo. Uma visão distorcida do ser humano. Um ser humano que tem que se olhar para si e se perceber pecador e dependente de Deus, ele olha para si e fala, cara, eu sou rico e não preciso de nada e de ninguém. Então é uma visão distorcida, vai levando a igreja a viver uma relação distante de Deus, onde Deus não se faz presente. Uma igreja sem a presença de Deus, ela também desenvolve uma espiritualidade sem Deus. Olha o que o versículo 20 diz: eis que estou à porta e bato, e se alguém me ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Olha que bacana, né? Essa ideia de Jesus entrar e cear conosco, ele está falando de uma relação espiritual conosco. Ele está falando de uma espiritualidade que é desenvolvida numa relação com Deus. E quando Deus não está presente, as portas estão fechadas para Ele, a nossa espiritualidade ela é marcada por uma espiritualidade sem a presença de Deus. Uma espiritualidade sem vida. Tem aqueles grupos que desenvolvem as suas espiritualidades de gueto, que nós chamamos do clube do bolinho, da Luluzinha. São pessoas que se reúnem e no seu esforço espiritual buscam desenvolver uma espiritualidade ali entre eles, mas só entre eles. Não tem a ver com o reino, não tem a ver com Deus, não tem a ver com ninguém mais. E ali eles vivenciam suas histerias espirituais, né? Aqueles momentos que eles trabalham aquilo que nós chamamos de catarse, né? Jogam as suas emoções para fora e estão achando que é Deus que está operando e na verdade não é. Falamos também de uma espiritualidade brasileira, que é uma espiritualidade nominalista, né? Porque o Brasil é um país cristão, né? Mas é cristão efetivamente? Não, é só no nome. Então o que Jesus está dizendo para a igreja de Laodiceia, olha, vocês são cristãos só no nome, vocês não têm Deus no contexto da vida de vocês.
A espiritualidade que vocês têm, ela não está eivada pela presença de Deus. É uma espiritualidade que Deus desconhece. Que Deus desconhece. Não é uma espiritualidade de vida, mas é uma espiritualidade de morte. E tem muitos assim, que estão dentro da nossa igreja apenas, e se denominam cristão apenas por ser cristão, né? Mas cuja vida realmente não representa essa cristandade toda. E trabalhamos a ideia, como que fazer para uma igreja dessa voltar a ter vida, né? Uma igreja dessa voltar a ser uma igreja espiritual, atuante, voltar a viver a vida com fervor espiritual. A primeira coisa que o texto diz para nós é que Deus disciplina quem ama, né? Então ele nos chama para nos colocarmos à disposição de uma disciplina. E nessa disciplina Deus vai ser muito claro conosco. Vai falar, você está errado, você está em pecado e você precisa de salvação. E às vezes a gente não quer ouvir isso. A gente quer ouvir como nós somos bons, como nós somos bacana, mas não quer ouvir como nós somos pecadores. Mas a primeira coisa que Jesus vem trazer para a igreja é falar, vocês estão em pecado. A segunda coisa é arrependam-se dos seus pecados. Porque se você não se arrepender dos seus pecados, vocês não vão ter a presença de Deus. Vocês não vão ter uma vida eterna com o Senhor. Tudo isso que vocês estão vivendo aí é uma mentira. Então arrependam-se dos seus pecados. A terceira coisa que a gente pode perceber como valores a ser resgatado é a nossa capacidade de abrir a porta para receber Jesus. Ele bate a porta do meu coração, da nossa igreja, e se nós deixarmos Ele entrar, Ele vai entrar e vai restaurar a nossa espiritualidade, ou seja, a nossa relação, a nossa maneira de viver com Ele para a glória dEle. E por último, nós falamos sobre essa capacidade de fazermos uso da graça de Deus, porque no texto o Senhor nos convida a comprar Ele ouro e ouro puro, comprar roupas brancas e comprar dele o colírio. Ou seja, Jesus está dizendo, olha, se é a salvação que vocês precisam, venham comprar de mim, mas comprar no modelo de Isaías capítulo 55 verso 1, né? Ele diz assim, todos vós que têm de sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde comprar e comei. Sim, vinde comprar dinheiro sem preço, vinho e leite sem preço. Comprar sem dinheiro é graça. É isso que a gente tem que trabalhar no coração das nossas igrejas. A viver a graça de Deus, a viver a salvação que o Senhor nos concedeu por meio de graça. Não tem preço. Não há preço na graça, ou seja, Jesus estabeleceu a graça e não estabeleceu preço. Jesus estabeleceu a salvação e não colocou nela preço. Ele colocou apenas a disposição do ser humano em receber isso, em tomar posse. Então é essa a questão. Eu queria que vocês trabalhassem nesse sentido de resgate da nossa espiritualidade, de uma igreja que deixa de ser uma igreja pautada na morte para ter uma igreja pautada na vida eterna. Uma igreja que adora com intensidade, que vivencia com fervor a graça de Deus, de uma igreja que está totalmente alienada da espiritualidade verdadeira que se deve ser desenvolvida na relação com Deus, ok? Então, assim, marcas de uma igreja com Deus. E aí eu queria que você concluísse, meu querido, e perguntasse para cada um de lá se realmente a vida que eles têm é uma vida onde a presença de Deus é uma realidade, ou se a presença de Deus não é uma realidade. Porque essa questão só as pessoas podem definir. E à medida que forem a resposta, ou você agradece, ou você faz um apelo para eles receberem Jesus em suas vidas, ok? E que Deus abençoe, tenham aí uma semana abençoada, tenham um PGM abençoado e abençoador, e que todos que adentrarem a porta do seu PGM se deparem com o Cristo Redentor que habita em sua vida, líder.
Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Ok?